Quando tudo dá errado e a escuridão parece engolir cada vestígio de luz, resta uma pergunta que ecoa no silêncio. Será possível continuar? Será que existe força para seguir em frente quando tudo ao nosso redor desmorona? Esta não é uma história comum. É o relato sombrio e profundo de um homem que perdeu tudo e mesmo assim se recusou a sucumbir. Seu nome é Jó e sua jornada nos convida a olhar para o abismo do sofrimento humano e entender o que significa resistir quando a própria existência parece um campo de batalha. Jó era, em sua terra, um homem invejado e respeitado. Rico, justo e íntegro, sua vida parecia uma fortaleza impenetrável. Temente a Deus, ele vivia em paz, cercado por sua família numerosa, possuindo grandes rebanhos e uma reputação sem manchas. Tudo indicava uma prosperidade inviolável. Mas, como acontece nas histórias mais profundas, o que é sólido e seguro é também o palco para as maiores provações. A tormenta estava por vir. Nos céus, muito longe da terra, uma conversa terrível se desenrola. Deus, o Criador do universo, apresenta Jó a Satanás, aquele que questiona e acusa. Você já reparou em meu servo Jó? Pergunta Deus. Não há ninguém na terra como ele, íntegro, justo, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas o acusador, com uma voz repleta de escárnio, desafia. Será que Jó permanece fiel se tudo lhe for tirado? O diálogo entre o divino e o acusador traz o primeiro suspiro do que está por vir, o prenúncio do caos prestes a cair sobre o homem justo. E então, a calamidade começa. Primeiro, mensageiros chegam correndo com notícias terríveis. Os rebanhos de Jó foram saqueados e destruídos, seus servos mortos, e o número de seus bens reduzido a nada. Como um castelo de cartas, sua fortuna e segurança ruíram num instante. Mas a tragédia não para aí. Logo, outro mensageiro surge com uma notícia ainda mais devastadora. Seus filhos e filhas, suas preciosas crianças, morreram quando a casa onde estavam caiu sobre eles. O silêncio que se segue é esmagador. O peso da perda é inimaginável. Jó, o homem que parecia inabalável, agora enfrenta o vazio do seu mundo. Mas em vez de amaldiçoar, de gritar contra o céu ou de entregar-se ao desespero absoluto, ele faz algo incomum e profundo. Ele se prostra no chão, rasga suas vestes, um gesto antigo de luto e dor. E então, numa voz que parece sair do fundo de um poço de tristeza, ele declara: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó aceita de forma quase inacreditável a mão invisível que lhe arrancou tudo, sem reclamar da justiça divina. O mistério de Jó não está apenas em sua paciência, mas no que ele revela sobre a condição humana diante do sofrimento. Ele é a personificação daquele que tudo perde, mas que ainda mantém uma centelha de fé e dignidade em meio às cinzas. É uma lição que ultrapassa os séculos, um convite a refletirmos sobre aquilo que nos sustenta quando a vida se revela cruel. Porém, a tormenta ainda não se encerra. Deus permite que Satanás ataque a saúde de Jó, mas não tire sua vida. Feridas dolorosas cobrem seu corpo, o sofrimento físico é intenso e o isolamento torna-se parte do seu fardo. Ele está sozinho, envolto em dor e desesperança, vivendo entre cinzas que simbolizam sua angústia profunda. Jó, que antes era um homem de força e respeito, agora é um ser vulnerável, sofrendo não só a perda dos bens e da família, mas o abandono quase total, a sensação de ser esquecido pelo mundo. E ainda assim, mesmo quando o tormento físico se torna insuportável, ele mantém sua fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa resistência quase sobrenatural é um dos grandes enigmas da humanidade. Mas a história não é sobre um santo perfeito, mas sobre um homem real, com dúvidas, medos e uma mente inquieta. Jó questiona, grita e desafia Deus com perguntas afiadas como facas. Por que me fizeste alvo?
Por que me tens por teu inimigo? Por que não me deixas em paz para que eu possa encontrar descanso? Seu desabafo ecoa a voz de todos nós quando confrontados com o sofrimento inexplicável. E é nessa luta interna, nesse conflito entre a fé e a revolta, que Jó se torna um espelho para a nossa própria alma. O sofrimento não é uma linha reta para a resignação, mas um terreno escorregadio cheio de dúvidas, angústias e perguntas sem respostas. Jó não tem as respostas que busca, não encontra sentido no que lhe acontece, mas, ainda assim, não abandona a busca por Deus. Este é o ponto onde a história de Jó se conecta com o que vivemos hoje. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e injusto, onde perdas silenciosas acontecem todos os dias, a lição de Jó ressoa forte. Todos nós enfrentamos tempestades, sejam financeiras, emocionais, de saúde ou existenciais, que nos testam até o limite. Muitos de nós experimentamos a sensação de abandono, a dúvida cruel sobre a justiça do universo e a vontade, por vezes, de desistir. A história de Jó não promete soluções fáceis, nem respostas claras, mas oferece uma reflexão profunda. Continuar, resistir, é um ato de coragem imenso. A fé, seja ela qual for, pode ser o que nos mantém de pé quando tudo parece perdido. E se hoje você se sente em meio às cinzas, se está vivendo o seu próprio capítulo de Jó, saiba que a escuridão não é o fim. A resistência de Jó não é a negação da dor, mas a recusa em ser consumido por ela. É o convite a olhar para dentro, a reconhecer a fragilidade, mas também a encontrar uma força que talvez você nem sabia que tinha. Quando tudo dá errado e a vida parece conspirar contra você, o que resta é essa decisão radical. Continuar, mesmo sem entender, mesmo na dor mais profunda. A pergunta que fica é essa: qual será a sua resposta diante da tempestade? Você vai sucumbir ou vai encontrar a força para se levantar? Esse é o mistério da existência humana. Jó não nos deixa respostas fáceis, mas nos oferece um espelho sombrio, uma história real, onde a esperança é teimosa, mesmo em meio à perda total. E talvez, justamente nessa resistência, esteja a luz mais poderosa que podemos encontrar. Qual é o seu Jó interior? Será que você tem a coragem de continuar quando tudo parece desmoronar? Pense nisso. Porque no fundo, todos enfrentamos nossas próprias noites escuras da alma. E é nelas que descobrimos quem realmente somos. Este é o canal Fragmentos Salomônicos. Curta e se inscreva para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Até a próxima!